Olá, amados. Estamos retornando aqui mais esta vez para que prossigamos em nossos estudos das lições bíblicas referentes à Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. Em Mangueiras situa-se a nossa sede. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, e temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, e o município é Porto Real. Porto Real, também estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, Rua Governador Valadares, número 350, centro, bem em frente à Praça da Estação, município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Ainda nossa igreja recém-inaugurada, Rua Rodovia, número 20.934. O município é Valença e o endereço é Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, estado do Rio de Janeiro. E em Nova Viçosa, estado da Bahia, distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, Jardim Primavera, igreja sob a responsabilidade do pastor Hélio Neres, Nova Viçosa, estado da Bahia. Bem, amados, já estamos anunciando a nossa próxima revista, Ebenezer Dominical, e a nossa temática tratará sobre religiões universais. Durante o segundo trimestre do ano em curso, estaremos estudando sobre seitas e heresias, as maiores religiões mundiais. Os amigos já poderão encomendar a sua nova revista. E também queremos apresentar-lhes nosso diário, nosso jornal Missão Europa em Ação. Periodicamente nós publicamos este jornal que tem atingido não somente as nossas igrejas brasileiras, mas também todas as nossas igrejas na Europa. Estão sendo cobertas pelas notícias do nosso jornal Missão Europa em Ação. São 8 páginas coloridas, apenas R$1. E se você adquirir acima de 20 unidades para evangelizar, o desconto promocional é de 50%. Então sairá a 50 centavos cada unidade. E já estamos trabalhando para o nosso próximo número. Missão Europa em Ação é o nosso jornal. E neste trimestre, amados,
Estamos já na 7ª lição. Praticamente 50% das nossas lições já foram estudadas. Ainda o nosso manual de estudo Ebenezer Dominical e a temática deste trimestre é Desafios da Igreja para o século XXI. O nosso comentarista é o pastor Josafá Terra. Nesta revista, ele tece comentários sobre os grandes desafios que afetam a igreja contemporânea. E hoje, dia 12 de fevereiro, estaremos então falando sobre a lição número 7. E o tema será a família pastoral, parte 1. O texto áureo encontra-se no capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Verdade aplicada. Entender as dificuldades da família pastoral é ter empatia por aqueles que, muitas das vezes, não têm voz e nem nome. E quais são os objetivos desta lição? Apresentar a figura do pastor de uma forma mais humanizada. Entender que a esposa do pastor é uma pessoa com sentimentos. Saber que o chamado do pastor nem sempre é o chamado para os seus filhos. E os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 3 da Epístola Paulina de 1 a Timóteo, versículos 1 a 12. Versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Como introdução, o pastor Josafá disse que a família pastoral tem algumas particularidades que a diferem das demais famílias, pois ela está sempre sujeita à superexposição diante da comunidade. Há ainda uma série de expectativas que a igreja tem sobre a família pastoral, muitas vezes fora da realidade, que acaba resultando em pressões internas. Se estas não forem bem administradas, podem resultar em desestruturação familiar.
As famílias pastorais são tão humanas quanto quaisquer outras de nossa sociedade e sujeitas às pressões que as demais famílias também enfrentam. Vemos que fenômenos como divórcio, uso de drogas pelos filhos e outras disfunções atingem também as famílias pastorais. Porém, a família pastoral, por mais que muitos não a considerem, é de certa forma um modelo para toda uma congregação. Como família pastoral deve enfrentar os problemas do cotidiano? Vamos analisar cada um de uma forma individualizada. Tópico 1. O pastor. Na Bíblia, o pastor é a pessoa que cuida dos outros membros da igreja, exercendo liderança. O pastor ajuda os outros membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Os pastores merecem nosso respeito. No grego original seria poimen. Pastor é, na verdade, aquele que apacenta. Apacentar significa conduzir à paz, pacificador ou a pastos. Neste caso, as ovelhas de bestas feras, neste caso, retornando o assunto, o pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta e protege as ovelhas das bestas feras, como lobos devoradores. De acordo com a Bíblia, os pastores fazem parte da liderança da igreja, junto com aqueles que têm os dons de ensino e evangelização. Confiram 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Essa liderança torna toda a igreja mais forte e capaz de cumprir sua missão. É o responsável por cuidar do rebanho e entregá-lo a Cristo quando ele voltar. É o pastor que deve, como chefe da casa, zelar pela vida espiritual da sua família. Subtópico 1.1. As dificuldades do pastor. Para que façam isso com alegria e não gemendo. Parte B do versículo 17, capítulo 13, livro de Hebreus. O ministério pastoral conta com inúmeros desafios, dificuldades e lutas. A maioria dos ministros vive de uma jornada que deve ser pastores, profissionais e chefes do lar. Os que vivem da obra do Senhor, na sua maior parte, convivem com baixos salários, poucos ou nenhum benefício. Apenas uma pequena elite goza de grandes privilégios. A Bíblia afirma: digno é o obreiro do seu salário. Epístola de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Ela condena o enriquecimento dos líderes do povo. Nos últimos anos, porém, mais calamidades passaram a ser comum a muitos ministros: depressão, estresse e ansiedade. Vários pastores tiraram suas vidas e o fato passa a ter certa frequência. O que está acontecendo com os que estão na função de cuidado, mas não conseguem administrar suas próprias demandas? Por que pessoas que já ajudaram a tantos
desistem da própria vida. De acordo com o Instituto Scalfer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. São dados estatísticos do ano de 2016. A causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é de depressão, associada a esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários e isolamento por falta de amigos. Sim, pastores têm poucos amigos e às vezes nenhum. Isso é visível em reuniões nas quais a maioria conta proezas, sucessos, vitórias e conquistas na presença dos demais, num clima de competição para mostrar que possui êxito no exercício ministerial. Entretanto, quando a conversa é íntima, o sofrimento se revela. Boa parte está cansada, desanimada, chateada com a igreja e com a liderança. Muitos possuem dificuldades no cuidado com a família e as finanças de alguns estão desequilibradas. Isso acontece, em parte, porque pastores contemporâneos são cobrados como executivos ou técnicos de clubes de futebol. Precisam oferecer resultados numéricos às suas instituições. Caso contrário, perdem seus membros, emprego, salário, moradia e sustento da família. É uma pressão enorme sobre os ombros de um ser humano. A figura do pastor pai cuidador está escassa. Aquele que expõe a palavra à comunidade família, aconselha os que sofrem e cuida dos enfermos e das viúvas. Há uma crise de identidade funcional entre o chamado pastoral e as exigências do mercado religioso institucional. Subtópico 1.2 A necessidade de pessoas. Parte B, versículos 5 e 6 do capítulo 7, Epístola do apóstolo Paulo, 2 Coríntios. Conflitos externos e temores internos. Deus, porém, consolou-nos com a chegada de Tito. Ao olhar as palavras de Paulo no texto acima, percebe-se como o Senhor usou a chegada de Tito para consolá-lo, quando ele passava por conflitos internos e conflitos externos. Uma psicóloga, quando perguntada sobre livros que pudessem ajudar em momentos difíceis, respondeu com brandura e firmeza: nesses momentos, não precisamos de livros, precisamos de amigos. É verdade. Parece que é isso que o apóstolo deseja ensinar quando menciona a chegada de Tito, bem como o pedido que faz a Timóteo em uma carta no final de sua vida. Traga Marcos com você, porque ele me é útil. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. É notável que nos versos seguintes ele pede a capa, os pergaminhos e os livros. Mas primeiramente,
ele precisava de uma pessoa, de Marcos. Foi a chegada de Tito que consolou o apóstolo Paulo, e era Marcos, acima da capa e dos livros, que teria mais utilidade. É urgente que se perceba a humanidade limitada e finita de pastores e líderes e que passos sejam dados por indivíduos e instituições para melhorar a qualidade de vida dos que servem ao corpo de Cristo. Subtópico 1.3. Em que a igreja pode ajudar? Fazer algo que traga alegria e prazer para o pastor. Filmes. Organizar pesca com os irmãos. Caminhar. Nadar. Viajar. Além de orar, consagrar e ler a palavra. Atividades que o façam sentir-se mais humano. Encontrar um amigo que o aceite como é, com suas qualidades e defeitos, com quem se possa conversar e não saiba explicar o porquê da amizade. Ela apenas existe, nada mais, sendo, inclusive, pessoas de outras denominações que não sejam a própria. Encontrar um conselheiro ou terapeuta de confiança para abrir a alma. Pessoa de confiança. Tito e Marcos são imprescindíveis nas horas difíceis, diante das lutas da vida que parecem invencíveis. Reservar momento com a família, ao menos uma vez por semana, e tirar um período de descanso. Promover encontros de pastores que possuam caráter terapêutico curador, com facilitadores habilitados na condução de compartilhamento de emoções que afetem a vida pastoral. Diminuir as pressões de resultados sobre a função pastoral. Estabelecer um padrão mínimo de orçamento, salário pastoral, para que ele e sua família não sofram privações. Pastor não é um executivo, nem técnico de futebol, mas um cuidador do rebanho família. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Item 2. A esposa do pastor. Dentro de uma igreja local, o ministério do pastor principal é o mais visível ao público. Ao contrário do pastor, o ministério das esposas de pastores é o menos visto. Ela pode ser visível, mas seu ministério, geralmente, não é. Em muitos casos, é uma figura sem nome, que desempenha um importantíssimo papel na vida do ministro do Evangelho. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 18. Subtópico 2.1. Uma mulher sem nome. Esposas de pastores têm nome próprio. Afinal de contas, possuem registro de nascimento. Mas, na convivência com os irmãos da igreja, seus nomes são substituídos
sem o seu consentimento, sem pedir licença a elas. Os irmãos das igrejas, quando estão juntos, costumam chamá-las de esposa do pastor. E quando lembram dos seus nomes, o sobrenome é sempre esposa do pastor. Muitos, ao olharem de longe, têm uma ideia de que a vida de uma esposa de pastor é muito glamourosa. Cultos lotados, viagens para convenções, ser paparicada pelas pessoas, certo de que uma pequena parcela vive neste mundo paralelo. Mas, na grande maioria, as esposas dos pastores vivem uma vida de privações ao lado do seu esposo. Muitas esposas de pastores sentem-se, de certa forma, postas de lado pelo seu marido e pouco valorizadas pela igreja. Sentem, muitas vezes, que trabalham demais, que são pouco amadas e que têm nenhum ou um salário baixo. São poucas as que estão envolvidas nas decisões da igreja. Mas espera-se que elas auxiliem, dirijam ou organizem várias atividades. Consideram-nas uma parte integral do pacote a que a igreja tem direito quando elegem o pastor. Porém, é frequente não serem pagas ou compensadas ou não terem espaço para compartilhar dos seus sentimentos e desejos. Precisam ser fortes e se reinventarem a cada mudança de local, a cada problema enfrentado. Elas, muitas vezes, são o sustentáculo do pastor em momentos de crise, mas ficam ocultas aos olhos da maioria. São elas que conhecem os pastores, não como a figura dos líderes espirituais, mas como homens que elas escolheram viver com seus defeitos, suas manias, seus jeitos de ser. Isso tudo, além de lidar com os afazeres do dia a dia e cuidar dos filhos. Espera-se sempre que andem impecáveis, mas algumas vezes têm de escolher entre o cuidado pessoal e o sustento da família. Provérbios, capítulo 31, versículo 30 diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Subtópico 2.2. Alguém incompreendida. Já ouviu alguém dizer: o pastor é uma bênção, mas a esposa... Geralmente, quem faz tal afirmativa não conhece como é a vida da esposa de um pastor. Cada membro de uma igreja deveria reconhecer que a esposa do pastor é muito mais do que uma companheira em sua vida. Ela é uma coluna de apoio moral, social e espiritual, sem a qual seu desenvolvimento ministerial estará fadado ao fracasso. É sua esposa que o aconselha em seus desníveis emocionais, que o suporta e ajuda quando sentem dores e enfado, que o tolera quando envelhece e se torna ranzinza, que o compreende quando está deprimido e cheio de dúvidas, que o ajuda a vencer os desafios aparentemente insolúveis, quando eles surgem na caminhada ministerial, que o anima quando cai ou deixa de produzir, que o perdoa
mesmo sem que ele saiba que o ama, mesmo ele não merecendo. Por ele ela chora, se embeleza, se esforça e se submete ao peso da liderança da casa de Deus. Geralmente é vista como a esposa do pastor. É muito cobrada, pouco valorizada, em muitos casos está sempre na retaguarda, em segundo plano, sem nome, sem elogio. Esposa de pastor tem que ser submissa. Se ele é convidado para assumir novo pastorado, ela deve acompanhá-lo com a mesma alegria de sempre. Não pode apegar-se à casa, à cidade, ao lugar. Geralmente, esposa de pastor não pode exercer o seu bom gosto de vestir-se com esmero, de calçar um sapato da moda, de tratar o seu cabelo com mais zelo. Isto segundo a língua dos super-santos, que em vez de tratá-la com todo carinho e consideração, a tratam de qualquer maneira. Muitas esposas de pastores não usufruem o prazer da intimidade com seu esposo como gostariam. Estão sempre cercadas por pessoas indesejadas e não poucas vezes unidas a um homem que se esquece que o casamento não é feito por comportamentos éticos, liturgias, exegeses bíblicas e liderança espiritual, mas sim pela união de duas pessoas que se amam e se fundem, tornando-se uma só. Inúmeras choram em silêncio. Não desabafam com ninguém. Seus esposos são excelentes ouvintes de outras pessoas. A frustração é sufocada com as atividades da igreja, da criação e da educação dos filhos, dos netos, e assim a vida vai passando, restando apenas as fotos desbotadas pelo tempo, testemunhas de uma época em que sonhar era o caminho mais romântico. Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19, Salomão assim diz: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E assim, amados, nós pararemos por aqui e na próxima semana, se Deus assim o permitir, nós aqui retornaremos com a lição número 8 e daremos prosseguimento a este tema tão real, tão necessário, a família pastoral. Semana que vem, parte 2. Que Deus, a todos em Cristo Jesus, continue com sua abundante graça, derramando as mais ricas bênçãos sobre as famílias da igreja e, em especial, a família do pastor. Ebenezer Dominical, Desafios da Igreja para o século XXI. É o assunto que estamos estudando durante este primeiro trimestre do ano de 2023. E já podem encomendar sua próxima revista, Religiões Universais. A partir do mês de abril, primeiro domingo de abril, já estaremos estudando esses assuntos que tratam de seitas e heresias. Aqui estão as lições que definem as maiores religiões do mundo. Mas a maior religião é Cristo, que nos leva ao Pai. Até lá, amados.
e que Deus a todos abençoe.